Hoje nós teremos a presença e a apresentação da professora Juliane Medeiros. Ela é bióloga, com graduação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui mestrado em Ciências Biológicas na área de concentração de Genética e Biotecnologia, por essa mesma instituição. Possui doutorado em Genética pela Universidade Federal de Minas Gerais, na área de concentração de Genômica e Bioinformática. Realizou estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Juiz de Fora, na área de concentração de Microbiologia. Atualmente, a professora Juliane, ela é professora adjunta do Departamento de Biologia, setor Genética da Universidade Federal de Juiz de Fora, e atua nas áreas de genética molecular de micro-organismos, com experiência em biologia molecular, genômica, microbiomas, metagenômica, bioinformática, ecologia microbiana e sequenciamento de nova geração. Professora Juliane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar aqui na nossa sessão. Você tem de 40 a 45 minutos para fazer a sua fala e depois a gente passa para a etapa de perguntas pelo chat e também aqui pelo auditório. O palco é seu, muito obrigado. Bom dia a todos, aos que estão online e aos que estão aqui presencialmente. Primeiro, gostaria de agradecer ao Léo e à Viviane pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho sobre minha linha de pesquisa, o que eu venho desenvolvendo ao longo da minha trajetória acadêmica. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre microbioma, a importância de estudar o microbioma e as estratégias de estudo. Bom, o que é o microbioma? O microbioma é o conjunto de micro-organismos que habitam um determinado ecossistema, e aí a gente tem a inclusão não só desses micro-organismos, mas dos seus elementos estruturais, do genoma desses micro-organismos, dos metabólitos que esses micro-organismos estão produzindo e de todas as condições ambientais ali que estão cercando, né, de todas as condições físico-químicas que estão ali no ecossistema. E como a microbiota, ou seja, o conjunto desses micro-organismos, a gente inclui não só as bactérias, mas as arqueias, os fungos, as algas, os protistas. E existem alguns pesquisadores também que incluem, né, os vírus, os bacteriófagos, os plasmídios e outros elementos genéticos móveis dentro do microbioma. Só que essa inclusão ainda é um pouco controversa. E por que estudar os micro-organismos? Eu poderia ficar aqui falando durante os 45 minutos os motivos que a gente poderia, né, que a gente tem para estudar os micro-organismos, e aí eu vou tentar dar alguns argumentos para vocês, espero que vocês fiquem convencidos. A gente sabe, tem uma estimativa que existe aproximadamente 10 elevado a 30 células microbianas no planeta Terra, e esses micro-organismos, eles estão habitando todos os ecossistemas que a gente pode imaginar, tá? Então, são organismos ubíquos, estão em todos os lugares, e aí a gente tem desde o solo, água, né, águas oceânicas, sistemas de água doce, habitando locais inóspitos, como de altas temperaturas, altas acidez, e a gente tem esses micro-organismos em associação com vários outros organismos, tá? E habitando o nosso corpo, né? Habitando, compondo o microbioma humano. E aí, esses micro-organismos, eles não só estão em todos os lugares, mas eles estão em um número muito significativo em todos esses lugares, tá? Então, o número de célula microbiana nos diferentes ecossistemas não são 2, 3, 4, 5 células. São um número significativo de células microbianas. E se existe um número significativo de células microbianas nos diferentes ecossistemas, a gente não pode negar que eles desempenham um papel essencial nesses ecossistemas, senão a evolução não teria conservado esses organismos em grande número nesses diversos ecossistemas, tá? Então, o mundo microbiano, ele constitui o sistema de suporte da vida, né, na biosfera. E aí, qual a importância que a gente poderia citar desses micro-organismos, né? A gente tem a manutenção
dos ecossistemas, a ciclagem de nutrientes. Então, os micro-organismos, eles estão em todos os níveis tróficos. A gente tem exemplo de micro-organismos produtores, consumidores, decompositores. A gente poderia citar vários processos que esses micro-organismos estão desempenhando nos ecossistemas. Atuando na biorremediação, a gente tem aplicação de micro-organismos na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, na biotecnologia. Então, são inúmeras na indústria alimentícia, como eu já falei, produção de vários alimentos, e isso tem sido, né, essa importância, ela tem sido reconhecida há muitos anos. Então, a gente poderia ficar aqui falando sobre a importância desses micro-organismos toda essa nossa palestra. E aí, se a gente pensar de maneira antropocêntrica, né, se a gente colocar o ser humano no centro, para a gente, qual a importância dos micro-organismos? Porque a gente tem uma visão muito negativa da microbiota. Na verdade, essa visão ela já está sendo, né, desfeita há um bom tempo, mas ainda tem-se essa visão negativa dos micro-organismos em associação, micro-organismos patogênicos em associação ao corpo humano, né? Mas se a gente for pensar, o microbioma humano, ou seja, aquele conceito que eu trouxe lá no início, dos micro-organismos, os metabólitos, os seus genomas, né, e as condições físico-químicas que o cercam. Então, vamos pensar no ecossistema corpo humano. O microbioma humano, ele representa aproximadamente 40 trilhões de células, ou seja, a gente tem 1,3 vezes mais células microbianas em associação com o nosso corpo do que células humanas. Isso representa, esse número de células, representa um arsenal de 3 milhões de genes. Então, a gente tem aproximadamente 3 milhões de genes microbianos sendo expressos no nosso corpo, né? São mais de 150 vezes do que o tanto de genes que são expressos do nosso próprio genoma. E existe uma diversidade muito grande desses micro-organismos que habitam, né, o nosso corpo, em diferentes sítios do nosso corpo. Então, existe uma estimativa de mais de 10 mil espécies vivendo dentro e fora do corpo humano, sendo que dessa grande diversidade, a maioria está especialmente, né, contida ali no nosso trato gastrointestinal. Então, a gente tem uma estimativa de que o microbioma humano ele é representado 95% pelos micro-organismos que estão habitando ali o nosso trato gastrointestinal, né? Tanto que o intestino, o trato gastrointestinal, a microbiota do trato gastrointestinal já é conhecida por muitos como um outro órgão humano. E ao longo dos anos, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de estudos que nos permitiram conhecer essa microbiota, né? Ao longo dos anos, a partir dos anos 2010, muito tem se estudado sobre o microbioma humano. Então, os grandes primeiros trabalhos do microbioma humano conseguiram já caracterizar os principais grupos microbianos que existem em associação com os diferentes sítios colonizados do nosso corpo, especialmente os que estão ali num organismo, né, no estado de saúde. Tá? Então, a gente sabe, conhece os grupos microbianos que normalmente acontecem colonizam cada um dos nossos sítios, né? Especialmente nas situações de saúde. E a gente já sabe também que a nossa microbiota, ela muda ao longo da nossa vida, tá? Então, a microbiota dos bebês, ela é influenciada especialmente pela via de parto, e à medida que né, que o indivíduo vai sendo colonizado, vai vivendo, sendo exposto a diferentes condições, a diferentes alimentos, enfim, diferentes locais, estilo de vida, a microbiota ela vai sendo alterada, tá? Então, a microbiota ela tem uma influência, ela é influenciada muito pelo estilo de vida e ela vai mudando. Ela não é a mesma microbiota ao longo de toda a vida, ela vai mudando à medida que a pessoa vai crescendo e sendo exposta a diferentes hormônios, enfim, diferentes situações, tá? Mas a gente já sabe também que essa microbiota vai sendo alterada, né, ao longo da vida e a gente conhece grupos que são mais abundantes em determinadas fases da vida dos organismos. E a gente sabe também muito, tem sido estudado sobre a relação da microbiota não só com a saúde,
mas também com a doença, tá? Então, a gente hoje já sabe que muitas doenças têm associação com a microbiota, né? E aí a gente pensa, como eu falei, 95% do nossa microbiota está ali no trato gastrointestinal. Então, a gente sabe que existem muitas doenças intestinais, né, síndromes intestinais que estão associadas com a microbiota, mas isso não é restrito a doenças que afetam, né, o trato gastrointestinal. Existem várias que já estão bem relacionadas, mas a gente tem também diversas outras doenças. E aqui um papel muito interessante também das doenças que afetam o sistema neurológico, tá? Eu acredito que vocês saibam que existe, né, um nervo de comunicação entre o intestino com o sistema nervoso, que é o nervo vago. Então, os metabólitos que são produzidos ali no intestino, eles vão influenciar de forma positiva ou negativa o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, tá? E isso vai depender do quê? Isso vai depender da microbiota que está habitando o trato gastrointestinal. Então, dependendo dos organismos que estão ali no intestino, eles vão produzir diferentes metabólitos, e esses diferentes metabólitos podem ter ação anti-inflamatória, mas podem ter ação inflamatória, podem influenciar na plasticidade neuronal, podem ter várias influências, inclusive vias que a gente ainda desconhece, que vão influenciar, né, consequentemente, todo o sistema neurológico e podem desencadear situações ou de saúde ou de doença. E isso vai depender do quê? Dos grupos que estão habitando ali a nossa microbiota. E a gente sabe, como eu já falei para vocês, que os grupos que estão habitando ali a nossa microbiota dependem do quê? De inúmeras situações, dependem de inúmeros fatores, e a gente pode citar dieta, estilo de vida, enfim, né? Vários fatores. E é interessante a gente pensar que o microbioma humano, ele é mais acessível e ele é mais manipulável em termos de tratamento de doença do que o genoma humano. É muito mais impactante a gente falar, vou modificar o genoma humano, vou fazer uma edição do genoma humano, do que se a gente falar, vou alterar a microbiota, vou fazer um tratamento focado ali na microbiota. E aí eu não estou falando, tá, gente, dessas dietas mirabolantes de manipulação de microbiota, modulação de microbiota que estão na moda, tá? Eu estou falando de trabalhos científicos, né? Uma alteração da microbiota com embasamento científico. E aí, o que eu poderia citar? A gente já sabe, né, que o transplante de microbiota, ele é uma realidade, e ele é uma realidade para um problema, né, para uma bactéria que pode desencadear um problema grave, que é o Clostridioides difficile, tá? Então, o Clostridioides difficile é um micro-organismo que habita normalmente nosso trato gastrointestinal, mas pode ser que a pessoa, né, esteja imunodeprimida ou aconteça algum fato com aquela pessoa, alguma alteração imunológica com aquela pessoa, que essa bactéria ela vai se sobressair ali no trato gastrointestinal, ela vai ficar totalmente predominante e a presença em excesso daquele micro-organismo desencadeia uma situação de diarreia crônica que não é possível de se resolver com antimicrobianos, tá? Então, existem esses relatos de pessoas, né, que têm essas infecções crônicas por Clostridioides difficile e não tem medicamento capaz de reverter esse quadro. E qual que é a solução? A solução tem sido empregada, tá? O transplante de microbiota. Então, o transplante de microbiota já é uma realidade para o tratamento dessa doença bacteriana. E a gente tem também, na área ainda de pesquisa, mas que eu acredito que vai existir, né, um potencial de aplicação, o transplante de microbiota vaginal também, porque a gente sabe que existem muitas mulheres que possuem vaginoses que não são curadas, né? E a possibilidade de um transplante de microbiota vaginal para essas mulheres também, acredito que no futuro possa ser uma realidade, assim como o transplante de microbiota fecal é uma realidade no tratamento dessas diarreias crônicas. Só que o que acontece? Os micro-organismos, eles
não são todos os micro-organismos que a gente conhece, eles não são cultiváveis, tá? Na verdade, a grande minoria dos micro-organismos são possíveis de serem cultivados em laboratório. Então, é muito pouco da microbiota que a gente consegue crescer em placa de Petri lá no nosso laboratório, tá? Então, a gente pode comparar isso com um iceberg. Então, só a pontinha do iceberg que a gente consegue cultivar, e existe todo essa parte submersa aqui do iceberg, que são os micro-organismos que não são cultiváveis. E a gente chama esses micro-organismos que não são cultiváveis de matéria escura microbiana, tá? E, anteriormente, conhecer a matéria escura microbiana era um problema, só que não é mais. A gente hoje, com o desenvolvimento das ferramentas de sequenciamento de nova geração, com o aprimoramento das metodologias de bioinformática, a gente consegue já conhecer esses micro-organismos que não são possíveis de serem cultivados em laboratório de forma muito significativa, né? A gente consegue efetivamente conhecer esses grupos microbianos, e a partir do desenvolvimento dessas ferramentas, a gente pôde conhecer essa grande diversidade que representa essa matéria escura microbiana. Então, estudar os micro-organismos, eles já vêm sendo estudados, né? Desde o século XVII, lá com o Leeuwenhoek, desenvolveu o primeiro microscópio, né, simplificado, e ao longo dos anos, muitos pesquisadores estudam os micro-organismos. E aí, destacando aqui Carl Rusk, que lá em 1977 começou a utilizar ferramentas moleculares, né? Então, ele começou a utilizar o gene 16S, que é um marcador taxonômico, para conhecer a diversidade microbiana. E aí a gente teve a invenção da PCR, que facilitou muito, e o surgimento do sequenciamento Sanger, e posteriormente, a partir de 2005, o surgimento do sequenciamento das plataformas de sequenciamento de nova geração, que foi o que ocasionou esse boom de estudos de microbioma. A maioria do conhecimento que a gente tem hoje sobre a microbiota dos diferentes ecossistemas foi através das plataformas de sequenciamento de nova geração, porque a gente não precisa cultivar esses micro-organismos para estudar o genoma deles, tá? Então, a partir daí, os estudos de microbioma, eles alavancaram, e muito do conhecimento que a gente tem hoje foi graças a essas plataformas e também ao desenvolvimento das técnicas de bioinformática. Bom, e como eu falei, né, os métodos moleculares, eles já são utilizados há um bom tempo, mas todos esses métodos, né, como, por exemplo, PCR em tempo real, técnicas de fingerprint de DNA e o próprio sequenciamento Sanger, eles são técnicas muito limitadas, que focam em grupos muito pontuais, né? A gente precisa ter alvos para usar essas metodologias para estudar a microbiota. Só que, como eu também já disse, né, com o avanço do sequenciamento de nova geração, com o avanço das metodologias de bioinformática, o avanço das técnicas moleculares, surgiu uma nova área, né, da genômica, que é a metagenômica, que nos possibilita estudar esses micro-organismos independentemente de cultivar no laboratório, tá? Então, a metagenômica é a análise, né? O conceito de metagenômica é a análise independente de cultivo do genoma de todos os micro-organismos que estão ali em um determinado ecossistema que a gente quer estudar, tá? E através da metagenômica, a gente consegue responder algumas perguntas. Quais são essas perguntas? Quais os micro-organismos estão ali no nosso ecossistema e o que aqueles micro-organismos têm o potencial para fazer, tá? E aí, a gente tem duas estratégias básicas para estudar a microbiota. O sequenciamento de um gene marcador, de um amplicon, um gene marcador taxonômico, que normalmente a gente usa o 16S RNA ribossomal, ou seja, o gene codificador da molécula de RNA ribossomal, que vai montar ali a subunidade menor dos ribossomos. Por que a gente usa esse gene para estudar a microbiota? Que é um gene housekeeping, é um gene que está em todos os organismos, todos os procariotos e os eucariotos. Nos procariotos, a gente tem o 16S, nos eucariotos, a gente tem o 18S. Então, a gente estuda aquele gene específico, que é um ótimo marcador taxonômico também, porque
ele tem regiões que são muito conservadas, ou seja, a gente consegue desenhar estratégias para amplificar aquele gene, a gente consegue desenhar primers específicos para amplificar aquele gene, e a gente tem, no interior da sequência, regiões que são muito variáveis, tá? E essas regiões muito variáveis nos permitem, se a gente sequencia, se a gente conhece as bases dessas regiões que são muito variáveis, a gente consegue identificar os diferentes organismos que estão ali no nosso ecossistema, tá? Então, a gente tem essa estratégia para estudar a microbiota, que é o sequenciamento de nova geração, né? O sequenciamento de alto rendimento de um gene, que é um marcador taxonômico, e isso a gente chama de metataxonômica, ou a gente tem o sequenciamento do DNA total da nossa amostra, ou seja, a gente coleta uma determinada amostra, fezes de um experimento com animal, camundongo. A gente coleta as fezes daquele camundongo, a gente extrai o DNA total daquelas fezes e sequencia aquele DNA total, tá? Essa estratégia é chamada de shotgun. E, na verdade, shotgun é o que a gente conhece mesmo como metagenômica, tá? Anteriormente, tudo era chamado de metagenômica, só que hoje a gente já tem essa divisão. Quando a gente sequencia um gene marcador, a gente está fazendo um sequenciamento de amplicon ou sequenciamento metataxonômico, e quando a gente sequencia o DNA total ali dos nossos micro-organismos, a gente está fazendo o sequenciamento shotgun. E através do sequenciamento shotgun, a gente consegue reconstruir genomas de micro-organismos, tá? A partir do dado de metagenoma. E isso é uma metodologia que tem revolucionado muito a área da microbiologia, que novos genomas puderam ser descritos, têm sido descritos a partir dessa estratégia. Eu vou falar um pouquinho mais daqui para frente. Então, só para ilustrar, né, o passo a passo do que acontece em ambas as metodologias, no sequenciamento metataxonômico, ou seja, o sequenciamento direcionado, que a gente vai estudar um gene marcador, que a gente quer responder quem está lá. A gente não consegue responder a função daqueles micro-organismos. A gente só consegue responder quem está lá no nosso ambiente. E também vamos falar da metagenômica shotgun, tá? Então, quando a gente está fazendo sequenciamento de amplicon, a primeira coisa que a gente faz é obter a nossa amostra. Na verdade, a primeira coisa que a gente faz é o delineamento experimental, né? A gente tem uma pergunta e a gente bola estratégia para responder aquela pergunta. E aí, depois, a gente faz o quê? A obtenção da nossa amostra e a obtenção dos metadados, ou seja, os dados sobre os dados. Se for um experimento com paciente, né, pessoas, o que as pessoas se alimentam, o estilo de vida, se pratica atividade física ou não, e a gente pode coletar sangue para fazer medidas de várias medidas, que são os metadados, os dados sobre o dado, tá? Então, a gente obtém essa amostra, a gente extrai o DNA. Depois que a gente extrai o DNA, a gente vai fazer uma PCR para amplificar só o nosso gene-alvo, que é o nosso marcador taxonômico, que eu acabei de falar, que na grande maioria dos estudos é o 16S, o gene codificador da subunidade menor do 16S, do RNA ribossomal, que é o 16S. E aí, depois, a gente faz o quê? A gente faz a construção das bibliotecas de sequenciamento. Depois que a gente faz a construção das bibliotecas de sequenciamento, a gente sequencia esse material. E aí a gente precisa ter um sequenciador no nosso laboratório para poder fazer o estudo de microbiota? Não, a gente pode enviar para uma empresa terceirizada que tem, né, a plataforma de sequenciamento. A gente vai mandar enviar o nosso DNA, essa empresa vai fazer a PCR, vai amplificar o nosso gene marcador, vai construir as bibliotecas ali de sequenciamento e vão nos devolver o quê? Os dados, tá? Então, toda essa parte inicial aqui é a parte in vitro, e aí a gente entra na parte in sílico, né? Que aí tem papel a importância do bioinformático. Então, a empresa vai devolver, ou, né, a gente vai obter as sequências que vão sair do sequenciador. A etapa inicial é realizar um controle de qualidade dessas sequências. Depois a gente vai agrupar essas sequências que são idênticas, ou seja, que vieram do mesmo grupo bacteriano, porque se a gente tiver uma bactéria que é muito abundante, a gente vai ter muita sequência daquela bactéria que era muito abundante ali no nosso ambiente, tá? E aí depois a gente vai fazer uma assinatura taxonômica
dessa sequência. A gente vai dar um nome para essa sequência. A gente vai dar um nome para aqueles organismos, para aqueles micro-organismos que estão ali no nosso ecossistema, tá? E aí parece simples, né? Na verdade, não é tão bicho de 7 cabeças, mas tampouco é tão simples assim como eu estou mostrando. Mas é interessante essa etapa da análise de dados. E aí depois vem a interpretação dos nossos resultados, né? A gente vai identificar os grupos mais abundantes ou menos abundantes, a gente vai fazer análises ecológicas e a gente vai fazer análises estatísticas para tentar identificar grupos que estão enriquecidos em determinados ambientes ou em determinados tratamentos que a gente está trabalhando. E aí, só para ilustrar alguns trabalhos, né, que eu já participei e desenvolvi, primeiro nessa estratégia, seguindo essa estratégia de metataxonômica, como boa mineira que sou, já fizemos a microbiota do queijo Minas, tá? Queijo Minas frescal, e o que a gente observou foi que, ao contrário do que a gente esperava, encontrar só bactéria do ácido lático nesses queijos, a gente não encontrou isso, né? A gente encontrou bactérias do ácido lático, que são bactérias que a gente já esperava encontrar nesses tipos de alimentos, mas a gente encontrou uma grande contaminação, micro-organismos potencialmente patogênicos ali, contaminando o nosso queijinho, bom e velho queijinho Minas, tá? Mas mesmo assim eu não parei de comer queijo Minas, continuo comendo na mesma frequência, a nossa microbiota do trato gastrointestinal aí dá um jeito de combater essas enterobactérias que eu estou comendo com o meu queijo Minas, tá? E a gente fez isso com algumas diferentes marcas de queijos, né? E a gente observou a presença de micro-organismos potencialmente. A gente observou a presença desses micro-organismos potencialmente patogênicos lá no queijo Minas. Será que eu estou pisando aqui no cabo? Pronto, voltamos. E aí, então, né, já realizamos também. Eu tenho, gente, alguns projetos da parte ambiental, tá? Então, lá no meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhei com dados ambientais, especialmente, né? Tem trabalhos com microbiota gastrointestinal, mas tem também trabalhos, né, voltados mais para a área ambiental. E um deles é esse trabalho que a gente fez sobre a bacia hidrográfica do Rio das Ostras. Essa bacia hidrográfica do Rio das Ostras é de uma região próxima à região dos lagos, lá no Rio de Janeiro, tá? E aí o que a gente fez? A gente estudou diferentes pontos dessa bacia hidrográfica, que a gente queria conhecer essa microbiota, a gente queria identificar os micro-organismos, e a gente tinha essa hipótese de que essa bacia hidrográfica ela sofre influência de várias condições. A gente tinha uma área rural, a gente tinha uma área urbana, né? O Rio das Ostras passava por dentro da cidade e ele desaguava lá no mar. Então, a gente coletou amostras ao longo da bacia hidrográfica toda para tentar entender a microbiota desse ecossistema aquático. E foi exatamente... E a gente estudou, né? Fizemos isso através do sequenciamento do 16S, e estudamos também os genes de resistência, que era o nosso interesse saber sobre o resistoma, né? O conjunto de genes de resistência a antimicrobianos presente nessas diferentes amostras, nesses diferentes pontos ali da bacia do Rio das Ostras, que a nossa hipótese era que, né, o ambiente rural, o ambiente urbanizado, desculpa, ele recebia descarga de esgoto doméstico, então a gente imaginava que o maior número de genes de resistência a antimicrobianos dessa microbiota estava concentrado ali naquela região. E foi isso que a gente fez. A gente identificou, através da microbiota, 3 grupos principais de amostras, né? As amostras rurais, da área rural, as amostras da área urbana, e aqui as amostras, né, da área mais próxima ao mar, que tinha influência, né, já do oceano. E a gente identificou diferentes grupos que estavam mais abundantes, né, estatisticamente, em cada uma dessas áreas, com destaque aqui no ponto 7, que era um ponto que recebia diretamente descarga de esgoto.
Então, a gente até imaginou que fôssemos encontrar muitos micro-organismos potencialmente patogênicos, mas não encontramos alguns, mas encontramos parâmetros físico-químicos alterados, né? Era uma água que era muito rica em nutrientes, porque existia toda essa descarga de esgoto, e aí a gente avaliou os genes de resistência, e para nossa surpresa, a gente esperava que os genes de resistência estivessem especialmente na área urbana, mas a gente observou também muitos genes de resistência a antimicrobianos na área rural, tá? Então, existe toda uma discussão que os ambientes preservados, eles são reservatórios de genes de resistência a antimicrobianos. E foram diferentes tipos de antimicrobianos, de genes, né, que a resistência a diferentes antimicrobianos que a gente observou. E aí eu tenho também um projeto em colaboração que a gente avalia o papel do kefir na microbiota gastrointestinal, e especialmente a influência com ratinhos que são induzidos ao câncer coloretal, tá? E aí o que a gente fez? A gente dividiu esse experimento em diferentes tratamentos e a gente administrava para alguns grupos kefir. A gente administrava para as mães durante a lactação e a gente administrava para os filhos, né, para os animais durante a sua puberdade. Depois havia indução do câncer coloretal e a gente avaliava nesses indivíduos aqui, né, da prole, a gente avaliava eles na fase adulta, tá? Então, a gente queria entender o papel do kefir a longo prazo, né? A gente não queria só entender ali no momento que eles estavam recebendo o kefir, a gente queria observar a longo prazo o que esse kefir estava fazendo, né? Se tinha alguma alteração positiva na microbiota gastrointestinal desses animais. E a primeira coisa que a gente fez foi avaliar o kefir, a gente avaliou a microbiota desse kefir, a gente está fazendo isso atualmente também, a gente coletou o leite dessas mães, então a gente vai avaliar a microbiota desse leite também, mas a gente já avaliou a microbiota desses indivíduos adultos e e avaliamos também vários outros parâmetros, né, citocinas pró-inflamatórias, e avaliamos a formação dos tumores de colo. E aí a gente conseguiu identificar nos diferentes tratamentos, especialmente, né, nos indivíduos que não recebiam kefir, o enriquecimento de diferentes grupos microbianos, e aí os indivíduos, né, os animais que recebiam kefir, a gente observou o aumento de lactobacilos e de Humboldt, que é uma bactéria que já as duas, né, são descritas como benéficas, e é difícil a gente falar benéfico e maléfico, né, porque em diferentes situações elas podem produzir metabólitos diferentes que vão atuar de formas diferentes, tá? Mas já tem um papel protetivo descrito na literatura. A gente observou a diminuição da inflamação e a diminuição de tumores do colo. E quando nos grupos, né, que a gente não administrou kefir, houve uma alteração dessa microbiota intestinal, com aumento da inflamação e aumento de tumores no colo. Então, a gente continua ainda investigando esses grupos, né, de animais, né, esses tratamentos. É um projeto que ainda está em continuidade, a gente tem outros objetivos que estão sendo respondidos ainda. E estudar a microbiota, especialmente através dessa estratégia metodológica, é um desafio. Por quê? Porque existe uma grande dificuldade da gente entender se a alteração da microbiota é a causa ou é a consequência daquela situação. Então, será que a microbiota está alterada nos animais que receberam ou não receberam kefir como causa ou consequência do kefir? Então, isso ainda é um desafio, né, que a gente tem que pensar quando a gente está conduzindo um estudo de microbiota, especialmente através dessa estratégia metodológica. E a gente tem que ter um cuidado muito grande que correlação não implica causalidade, tá? Então, não é porque a gente encontrou determinado grupo de bactéria ali que ela explica todos os nossos problemas, né? A mesma história do gatinho aqui. Não é porque o gato está presente em vários lugares que foram amassados, né? Que significa que o gato é pesado demais, né?
que foi ele o responsável por quebrar o vidro aqui do carro, amassar, enfim, né, o telhado. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente está tratando de microbiota, né? A gente tem que ter um poder estatístico para a gente falar sobre fazer as nossas afirmações. E aí, a outra estratégia metodológica, né, que é muito utilizado para estudos de microbiota, é a metagenômica, como eu falei para vocês, o shotgun, tá? Então, o que a gente faz? Como eu já comentei, a gente tem a nossa pergunta que a gente quer responder, a gente seleciona a nossa amostra, coleta a nossa amostra, a gente extrai o nosso DNA microbiano e a gente sequencia o DNA direto. A gente não passa por nenhum processo de amplificação. A gente não está selecionando nenhum gene específico que a gente quer sequenciar. A gente está sequenciando o DNA total ali dos nossos micro-organismos. E aí a gente obtém esses arquivos, né, de sequências que vão sair do sequenciador e a gente faz a análise desses dados. A gente identifica os genes que estão ali presentes naquela microbiota, a gente consegue identificar esses genes vieram de quais grupos microbianos. A gente consegue fazer essa relação e a gente tenta identificar também as vias metabólicas que aqueles micro-organismos eles estão atuando. Toda essa etapa aqui é computacionalmente mais difícil do que a análise dos dados de amplicon, tá? Porque no amplicon a gente tem um gene único. Aqui não. Aqui a gente tem diferentes genes, né, de diferentes fragmentos ali do genoma daqueles nossos micro-organismos. Só que a gente consegue também responder diferentes perguntas. A gente consegue falar sobre a função daqueles micro-organismos ali no nosso ecossistema. E aí, gente, quando a gente faz essa estratégia de shotgun e a gente usa uma plataforma de sequenciamento que vai nos permitir, vai gerar um volume muito grande de dados, a gente tem a possibilidade de tentar reconstruir genomas a partir daquele metagenoma, tá? Então, a gente obtém lá as nossas sequências de alto rendimento, né? Um número grande de sequências, a gente monta diferentes fragmentos que vão ser parte de diferentes genomas dos diferentes organismos que estão ali no nosso ecossistema, e a gente faz uma etapa que é chamada de binning, ou seja, a gente consegue separar os fragmentos por genoma. Então, vamos analisar essa imagem aqui. Aqui a gente tem os fragmentos que a gente conseguiu montar a partir dessas sequências pequenininhas aqui, e cada fragmento de uma cor veio de uma bactéria diferente lá no nosso ecossistema, tá? Então, nessa etapa aqui, a gente tem vários fragmentos, todos misturados. A gente não sabe de quem veio aquele fragmento. Nessa etapa de binning, a gente faz exatamente isso. A gente separa os fragmentos vermelhinhos, que eles vieram da bactéria X. A gente separa os fragmentos amarelos, que vieram da bactéria Y. E assim, a gente consegue remontar genomas que são genomas drafts dessas bactérias. Por que são genomas drafts? Porque não são genomas completos, tá? São genomas que foram fragmentados, são genomas que foram montados a partir do nosso metagenoma. Mas mesmo assim, de posse desses genomas drafts, a gente consegue conhecer novos organismos que nunca foram descritos naqueles ecossistemas. Por quê? Porque anteriormente, para a gente obter um genoma de uma bactéria, por exemplo, a gente precisava o quê? Cultivar aquela bactéria lá no laboratório, isolar o DNA daquela bactéria e sequenciar o DNA daquela bactéria. Agora a gente não precisa mais fazer isso, tá? E esses estudos de reconstrução de genomas a partir de metagenoma estão desvendando uma diversidade biológica não conhecida, tá? Eles estão revendo a forma como os organismos estão classificados lá dentro da árvore da vida. Mas não é trivial, tá, gente? Não é simples de fazer esse tipo de estudo. Então, quando a gente tem um genoma só, o que a gente faz? É como se a gente tivesse uma folha de jornal, a gente picota essa folha de jornal,
em vários pedacinhos, e aí a gente tenta remontar essa folha de jornal. Só que quando a gente tem um genoma, a realidade já é diferente da expectativa, tá? A realidade já são vários fragmentos. Imagina quando a gente tem vários genomas, né? Como se a gente tivesse várias folhas de jornais, diferentes jornais, a gente misturasse todos aqueles pedacinhos ali e a gente tentasse remontar essas folhas desses jornais. Só que a gente não consegue. A gente consegue remontar pedaços dos diferentes jornais. Mas se a gente observar, a gente já consegue ler a manchete ali de várias folhas desse jornal. Então, a gente já consegue falar sobre várias coisas que estão acontecendo, várias notícias ali. Mesmo que a gente não pegue a notícia completa, a gente consegue ter várias ideias sobre o que esses jornais, essas folhas de jornais estão retratando, que são, né, esses genomas drafts. E aí, só para encerrar, eu vou falar sobre um trabalho que a gente desenvolveu, né? Foi um trabalho que começou lá na época do meu doutorado, e a gente veio fazendo isso ao longo do tempo. A gente estudou ambiente de drenagem ácida, que são águas que escorrem, né, no processo de mineração, são águas ácidas que são formadas no processo de mineração. A drenagem é um processo natural, mas que é muito potencializado pela indústria da mineração e polui os ambientes com altas concentrações de metais pesados, tá? Então, gente, isso aqui foi o que eu fiz, né, o trabalho que eu participei, mas essa estratégia, ela tem sido usada para diferentes ecossistemas, tá? Microbiota gastrointestinal, outros sítios de microbiota humana, enfim, diferentes ecossistemas. E aí, o que a gente fez? A gente filtrou essa água em filtros de 0,2 e filtros de 0,1, ou seja, nos filtros de 0,1, a gente reteve só as células bacterianas muito pequenininhas, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente quer filtrar um meio de cultivo, né, a gente usa aqueles filtrinhos da Millipore de 0,22, então as células ficam retidas ali no 0,22. Aqui a gente trabalhou com células bacterianas que eram entre 0,8 e 0,1, tá? Então, células bem pequenininhas. A gente extraiu o DNA dessas membranas, né, que tinham a microbiota ali, a biomassa microbiana retida. A gente sequenciou esses fragmentos de DNA microbiano e a gente fez essa estratégia de montagem, reconstrução de genomas a partir do metagenoma aqui desse ambiente de drenagem ácida. A gente descreveu 2 novas espécies que pertencem a um filo que foi recentemente descrito, tá? Que é a Patessibactéria, que é um filo que é representado principalmente por bactérias muito pequenininhas. Então, aqui a gente tem o tamanho estimado dos genomas dessas novas 2 espécies que a gente descreveu. São genomas de menos de 1 mega, para vocês terem uma ideia, uma E. coli tem mais ou menos 4,9 mega de genoma. As nossas não tinham nenhum mega, tá? Então, eram genomas bem pequenininhos. Esses genomas, eles estavam bem completos, eles eram drafts, tá? Mas eram genomas que tinham um índice de completeness ali variando de 99 para 92. E uma era uma nova espécie e outra era um gênero novo, tá? E aí a gente começou a investigar, como eu falei para vocês, a gente consegue reconstruir as vias metabólicas que esses micro-organismos têm o potencial de atuarem, tá? Então, a gente identificou que esses micro-organismos, eles tinham um metabolismo fermentativo, principalmente porque eles não tinham nada relacionado ao ciclo do ácido cítrico, tá? Então, eles não tinham, não faziam ciclo de Krebs, não tinham, né, nenhum gene codificador de enzimas relacionadas ao ciclo do ácido cítrico, do ácido tricarboxílico. E eles tinham enzimas que convertiam aqui o piruvato em lactato, né, que é uma via fermentativa. E eles tinham também várias enzimas relacionadas à degradação de açúcar. Então, a gente imagina que essas bactérias, né, hipotetiza que essas bactérias têm um metabolismo fermentativo, mas eles tinham também, apesar de não ter genes aqui do ciclo do ácido tricarboxílico, eles tinham genes codificadores de proteínas da cadeia transportadora de elétrons, tá? E uma cadeia transportadora de elétrons não
habitual, não comum, que a gente conhece normalmente. Então, nós hipotetizamos que, apesar de ter um metabolismo fermentativo, essas bactérias também poderiam ter, ocasionalmente, realizarem respiração aeróbica, tá? E elas tinham genes que codificavam proteínas de proteção ao estresse oxidativo. Muitos genes relacionados à detoxificação de metal, até porque elas estavam em um ambiente com alta concentração de metal, né, pesado, que era por conta do processo de mineração. E o que a gente viu? Que, por ter um genoma muito pequenininho, essas bactérias não possuíam várias vias que são consideradas essenciais, tá? Então, a ausência de várias vias de biossíntese, de novo, de aminoácido, nucleotídeo, ácido graxo e muito transportador de membrana. E a nossa hipótese é que essas bactérias, para elas conseguirem sobreviver, elas precisam estar em associação com outros micro-organismos, elas são bactérias simbiontes. E a gente fez uma análise, né, de networking e a gente viu que elas estavam estreitamente associadas com outras bactérias também presentes ali na nossa microbiota daquele ambiente. Então, só para mostrar que a gente consegue, através dessa estratégia, descrever novos genomas de espécies que a gente ainda nunca havia, né, conhecido, e isso tem mudado muito a forma, né, como a gente tem enxergado a diversidade biotecnológica, a diversidade microbiana. E só para finalizar também, não trabalho só com micro-organismos que não são cultiváveis, né? A gente tem também uma linha relacionada à genômica de bactérias cultivadas, tá? Então, especialmente bactérias multiresistentes, que já foram isoladas de alimentos e testadas contra vários antimicrobianos, e tem também uma linha de probiogenômica, que a gente tenta identificar potenciais probióticos através do estudo dos genomas desses micro-organismos. E aqui, pensando, né, nessa genômica das bactérias multiresistentes, a gente quer estudar os genes de resistência a antimicrobianos e o potencial de disseminação desses genes, né? Qual o potencial de transferência horizontal desses genes que estão ali no genoma dessas bactérias. Bom, aqui a gente tem, né, só alguns dados, mas só para ilustrar alguns genomas que têm um potencial interessante, né, que a gente está trabalhando. Bom, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Agradecer novamente o convite e dizer que eu estou muito feliz em estar aqui e estou aberta aí a qualquer pergunta. Aqui tem meu contato, aqui uma página de divulgação científica que eu costumava fazer, está muito parada, mas quem tiver interesse, dá uma checadinha lá. Obrigada. Obrigado, Juliane. Acho que a gente pode começar pelo auditório. Cláudia. Obrigada, Juliane. Foi ótimo ver essa palestra e ter essa noção geral, né, da complexidade que é a microbiota e a importância, né, como já está muito bem descrito cada vez mais. A minha dúvida ficou, porque logo no início você mostra que o microbioma, o ambiente microbiano, não são só bactérias, são fungos, né, vírus que são discutíveis, mas estão lá presentes. E aí eu me pergunto como a gente fazer essa distinção, né, principalmente quando a gente pensa nos metabólitos e a importância dos fungos nesse processo todo. Ótima pergunta. Cláudia? Cláudia, obrigada. E, na verdade, a gente está certíssimo isso que você falou, né? A gente tem... Deixa eu ficar aqui. A gente tem diferentes organismos compondo ali a microbiota e eles produzem diferentes metabólitos. E a gente tem estratégias diferentes de estudo para quando a gente tem focos, né, em diferentes organismos. Então, se a gente quer estudar o microbioma, a microbiota especialmente dos fungos, a gente pode buscar um gene marcador diferente, que a gente vai ter só informação ali dos grupos de fungo. Quando a gente faz sequenciamento total, a gente consegue identificar montar os diferentes fragmentos e, por comparação com os bancos de dados, a gente consegue identificar que aquilo ali é um fungo, que aquele possível metabólito que pode estar
sendo produzido, né, aqueles genes codificadores são genes codificadores que vieram de genomas de fungos. Então, a gente, por análise de bioinformática, a gente consegue separar esses diferentes grupos de micro-organismos que estão compondo a microbiota e o papel diferencial que eles estão realizando ali no ecossistema. Então, existem muitos trabalhos que são voltados para a microbiota, né, para os fungos. E, através das diferentes estratégias, tanto, né, de desenho experimental como de análise, a gente consegue fazer essa distinção. O último comentário, né? Então, se você, por exemplo, tem uma doença inflamatória mais sistêmica, digamos assim, como influenciar, daí nós teríamos que descobrir quais seriam os micro-organismos que poderiam levar a um estado anti-inflamatório, porque o intestino já tem um estado anti-inflamatório natural. Então, como alterar isso para que você tenha uma possibilidade maior de regulação sistêmica? Você já tem trabalhos nesse sentido? Não, eu não trabalho especificamente com isso, mas tem trabalho, sim, né, tentando identificar os diferentes grupos e, como você falou, focando em tipos de organismos diferentes para tentar buscar. Quando eu falo que o microbioma é mais acessível, né, para tratamento do que o genoma, realmente mas não necessariamente a curto prazo, né? Eu acho que muito conhecimento ainda precisa ser adquirido e a gente tem que ter trabalhos com rigor científico muito grande, justamente por conta daqueles desafios. Eu não sei se isso é causa ou consequência, e eu não sei se aquilo ali está acontecendo, se a presença daqueles micro-organismos estão ali como consequência, né, daquela situação. Então, a gente precisa ter estudos, porque hoje é triste falar isso, mas a gente vê trabalhos de microbiota que relacionam tudo com tudo, qualquer bactéria, qualquer fungo que você procurar, você vai encontrar relação com alguma coisa. Então, tem que ter, né, um critério muito grande nesses trabalhos, e eu acho que o passo futuro não, que tem que acontecer agora, é voltar isso para animal, para modelo animal, validar os resultados que estão sendo obtidos lá nos trabalhos de microbiota em animal para a gente conseguir chegar nesse possível tratamento. E a prevenção, né? Com certeza, a prevenção também, sim. Tem sentido preventivo, com certeza. Ótimo, temos aqui, vamos alternar com uma do chat. Fernanda Burlandi. Por favor, você tem alguma experiência com o estudo de vírus gastroentéricos com essa estratégia? E eu emendo também minha pergunta nesse sentido dos vírus, né? Se você comentasse um pouco sobre, você falou muito de bactérias, né? E aí, se você pudesse comentar sobre a dificuldade no fluxo de processamento dessas amostras, daquele estudo que você mostrou a água coletada, das bacias hidrográficas, esgoto. Esse fluxo, como é que seria para a gente olhar vírus e bactéria, em termos de desafios, custo, e como é que você vê esse cenário aí de vigilância, monitoramento molecular? Para a bactéria parece mais direto, simples, né? E para vírus, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Na verdade, não tenho experiência com vírus, né? Mas o que eu sei, nunca trabalhei com viroma, né? E com, enfim... É possível de fazer, só que é muito mais, não sei se complexo. Eu acho que experimentalmente a estratégia para focar em vírus é mais difícil do que da microbiota em termos de bactéria, arqueia, fungo. Por quê? Porque os vírus, né, são partículas muito pequenas. Então, dependendo, naquele caso, né, da bacia hidrográfica do Rio das Ostras, a gente filtrou as amostras de água em filtros de 0,22. 0,22 as partículas virais, elas passam. Então, a gente perdeu toda a parte de vírus ali, associada, né, a não ser os bacteriófagos, né, que aí a gente tem inserido dentro do genoma das nossas bactérias, mas a gente jogou fora toda a nossa amostra viral, então a gente não tem dado nenhum de vírus. E aí existem protocolos específicos para pegar são ultracentrifugações dessas amostras de água, por exemplo, que é o que eu tenho, assim,
já vi alguns protocolos, né? Fiz até um treinamento para estudar viroma de amostra de água. São ultracentrifugações para conseguir reter essas partículas virais para só assim sequenciar esse material. Mas são dois trabalhos distintos, né? Fazendo por filtração com membrana, como eu uso, por mais que a membrana tenha um poro muito pequenininho, a gente não consegue pegar os vírus, né? Os vírus, eles vão embora. A não ser os vírus que estão infectando ali as nossas bactérias, os bacteriófagos, que aí sim a gente consegue. Se a gente trabalha com metagenômica SHOT, que sequencia o DNA total, aí sim a gente consegue reconstruir esses bacteriófagos. Perfeito. Viviane? Juliane, obrigado pela aula, bastante didático, claro. Eu queria perguntar em relação ao comentário que você fez sobre o quanto varia essa microbiota com fatores ambientais, com alimentação, então assim, eu fiquei imaginando, durante o dia você deve ter uma variação, inclusive, significativa dessa microbiota. Então, como é que qual é a melhor estratégia? Porque, aparentemente, os estudos são feitos muito de corte transversal, né? Você coleta naquele momento e você diz que aquilo ali é a microbiota. É a microbiota. Então, para fazer um estudo de microbiota adequado, você precisa fazer coleta seriada, precisa ser um estudo de coorte, de acompanhamento, de coleta em diversos momentos, para ver se existe uma variação, ou já tem alguma coisa na literatura dizendo que essa variação durante o dia, por exemplo, não é tão grande. E se for intestinal, por exemplo, com alimento, Com alimentos. Sim, é a grande limitação dos estudos de microbiota, é exatamente isso, né? Varia muito ao longo do dia, varia com o alimento que você está consumindo, né? Depois do almoço, a sua microbiota é uma, na hora que você acorda, está em jejum, a sua microbiota é outra. E no mundo ideal, a gente deveria fazer coletas em diferentes momentos, né? E coletas em diferentes momentos ao longo do dia daquele indivíduo e em diferentes tempos, né? Só que Mas tem estudo mostrando essa variação? tem estudo mostrando essa variação, e tem um estudo que eu gosto muito, que não é sobre, né, ao longo do dia, mas a influência do alimento, acompanharam duas pessoas, e assim, foi um estudo feito há muito tempo, mas ele é muito didático, mas o N de dois indivíduos, né? Acompanharam esses indivíduos ao longo do ano todo, 365 dias, sequenciaram, coletavam as fezes desses indivíduos e sequenciaram. E aí, um desses indivíduos foi para fora do país. E aí é nítido, assim, a diferença da microbiota a partir do dia que ele viajou e do dia que ele voltou, daí uns 5, 10 dias, a retomada ali dos grupos, né, que eram usuais de estarem na microbiota, né, que é o que a gente chama de resiliência da microbiota. Então, tem trabalhos mostrando isso, e é uma grande limitação a questão da amostragem. Como que a gente tenta minimizar esse impacto? Com um N amostral muito grande. Porque quando a gente tem um N amostral muito grande, a gente consegue mascarar os fatores intrínsecos de cada indivíduo, né? Porque se a gente tem um grupo experimental com um N muito grande, as variações que acontecem naquela microbiota por conta do estilo de vida, por conta da alimentação, a gente consegue minimizar isso, porque a gente está populando, né? Vamos imaginar um gráfico que vai dizer sobre a abundância de uma determinada bactéria. No trato gastrointestinal. Se a gente observar, os indivíduos, a abundância daquele grupo vai variar muito. A gente vai ter ali uma distribuição grande, né? Indivíduos variando de 50% de abundância relativa daquela bactéria a 25%. Só que quando a gente popula esse gráfico, a gente tem um N amostral muito grande, a gente consegue avaliar uma mediana ali que, quando a gente faz uma análise estatística, a gente tenta identificar esses marcadores, esses grupos que estão abundantemente diferenciais nos diferentes tratamentos. Mas é uma grande limitação, a amostragem. Que, assim, é difícil de solucionar. Não é simples, né? Imagina coletar do mesmo indivíduo. E até, imagina a microbiota intestinal. Como que você vai coletar as fezes em diferentes momentos do dia? Se a pessoa não, né? É difícil. É um desafio. Limitações
experimentais, né? Aham, muitas. Outra pergunta do chat. Professora, muito obrigado pela apresentação, tema bastante interessante. Existem evidências sobre transmissão do padrão de microbiota entre humanos? Discute-se o Sim. impacto clínico disso, em termos de sintomatologia ou risco de desfechos negativos no longo prazo. Márcio Barreto. Sim, com relação a compartilhar, primeira parte da pergunta, Léo, Se existem evidências sobre transmissão do padrão de transmissão, microbiota entre humanos. sim, existe, né? A gente já tem estudos mostrando que pessoas que estão ali na mesma família, na mesma casa, compartilham a microbiota, né? Pessoas que trabalham no mesmo ambiente compartilham mais a microbiota do que indivíduos que não estão ali frequentando aquele mesmo ambiente. Então, tem um compartilhamento, né, dessa microbiota, sim. E aí, com relação Aí discute-se impacto clínico e desfecho desse compartilhamento. Sim, né? na verdade, eu acredito que sim, mas confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre isso, não li muitos trabalhos a respeito disso, mas acredito fortemente que tenha um impacto clínico, né, nesse compartilhamento de microbiota. Bom dia, pessoal. Bom dia, Juliana. Agradeço a palestra também didática, realmente. Eu tenho uma pergunta em relação a essa desbiose que poderia levar à desregulação, seria nessa desregulação da microbiota intestinal, que estaria envolvida na resposta imune. Você falou que às vezes não se sabe ao certo se poderia ser causa ou consequência. Mas em relação a essa questão dessa desregulação de resposta imune devido a alguma infecção viral, tem-se na literatura alguma coisa que isso poderia ser, de fato, uma causa ou uma consequência, essa desregulação? Sim, existe, né? E, na verdade, os trabalhos estão caminhando nesse sentido, em ilustrar se isso é causa, se isso é consequência. Lá, né, 2010, 2012, 2015, foi muito especulativo. Alterou a microbiota, a gente tem uma alteração, uma regulação. Eu nem gosto muito dessa palavra, desse termo desbiose, porque o que é a desbiose, né? A gente não sabe o que é o normal para a gente conhecer o alterado, né? Porque cada indivíduo tem uma microbiota específica que é influenciada ali pelo estilo de vida. Será que a microbiota daquele indivíduo ali é a desbiose? O que é a desbiose, né? Eu acho que é difícil a gente falar, mas enfim, isso é outra... E hoje a gente já sabe, já tem estudos que saíram desse campo de, eu vou sequenciar o DNA ali para conhecer os micro-organismos que estão ali, e já passaram para aplicação disso em modelos animais e já estão comprovando a presença de determinados grupos como fatores que vão ocasionar determinadas doenças, a presença de determinados metabólitos levando ao desenvolvimento daquela doença. Então, acho que o desafio é esse, sair do campo da causa e consequência e trazer isso para um trabalho in vivo para tentar provar, né? Sair um pouco dessa especulação que, através do sequenciamento de amplicon, a gente não consegue afirmar com certeza se é causa ou consequência, mas muitos estudos já saíram desse nível, já estão no nível experimental, né, com animal, mostrando que realmente é causa, né, ou realmente é consequência. E aí vai depender muito do que tem sido estudado. Acho que a gente pode... Deixa eu fazer, acho, mais uma última pergunta aqui do chat. Então, eu vou juntar duas. Então, parabéns aqui, vários parabéns. Parabéns, Juliane, pela palestra, muito interessante. Gostaria de perguntar como foi sua trajetória, né, na introdução desses estudos de bioinformática e microbioma, e os conselhos que você daria para as pessoas que gostariam de entrar nessa área. Então, essa eu vou juntar com outra, que eu acho interessante, que acho que são de alunos. Bom dia, essa foi da Camila Andrade, então a Francisco Matheus Alves. Bom dia, excelente palestra. Estou iniciando uma pesquisa identificando a microbiota em UTIs para meu TCC. Como poderia fazer para incluir bactérias nessa pesquisa para enriquecer em um futuro mestrado? Ainda não tenho muita experiência com genômica, fazemos identificação em placas, isso nos permite identificar só a nível de gene. Então, acho que você pode um pouco, talvez, juntar as duas, dizer como
como você iniciou isso e que Uhum. conselho você daria para quem quer entrar nessa área? Joia. Acho que combina as duas. Joia. Na verdade, ótimas perguntas, né? Eu acho que é legal para a gente encerrar. Gente, eu dei muita sorte, né, ao longo da minha trajetória acadêmica. E eu entrei num grupo, durante o meu doutorado, um grupo de bioinformática. Só que era um grupo de bioinformática que tinham projetos que iam desde a parte de coleta, né, até sequenciamento, inclusive, e análise de dados. Então, eu já tinha experiência molecular, um background molecular, e eu entrei nesse grupo e acabou que eu aprendi muitas ferramentas de bioinformática. Eu não sou bioinformata, né? Eu sou usuária de ferramentas, sou uma boa usuária de ferramentas, e a dica que eu tenho é: não tenha medo. Não se assuste com a bioinformática, e se você é um aluno de graduação, ou um aluno no início do mestrado, até mesmo no doutorado, e tem interesse por essa área, que eu acredito que é uma área que tem um potencial muito grande, se você tem interesse, e se você tem, porque eu acho também que tem pessoas que não têm aptidão para análise de dados computacionais, que não gostam de computador, não gostam de análise de dados, né? Pensando assim em bioinformática. Mas se você é a pessoa que tem interesse, que tem aptidão, eu acho que tem que escolher uma linguagem para aprender, uma linguagem de programação. E existem muitos cursos na internet. O R, por exemplo, é uma linguagem de programação que é totalmente aplicável para análise de bioinformática, análise de microbioma, RNA-seq, enfim. Eu acho que vale o investimento, tem muito curso disponível, e procure um grupo que tenha trabalhe com bioinformática, que eu acho que vale muito a pena. Não tenha medo, eu acho que vale muito a pena. E com relação a introduzir, né, os trabalhos de microbiota, eu acho que já tendo essa ideia, já sabendo que existe a microbiota, as estratégias que dá para ser utilizado, não é um trabalho hoje em dia que fica caro, né? Sequenciamento de amplicon não é caro, então vai pensando nisso, vai conversando com o seu orientador, quem sabe no mestrado você não consegue introduzir isso aí para ter esses dados. E não é bicho de 7 cabeças, gente, juro que não é. Então, Francisco, já tem até o contato aqui, uma possível colaboração então, com o mestrado. Isso aí, é isso aí. Eu acho que é isso, pessoal. Eu vou encerrar a sessão. Agradecer a Juliane pela palestra, a aula e pela discussão que a gente teve. E nos vemos na sexta-feira, na sessão científica, né? Uma salva de palmas aqui. Obrigada, gente. Muito obrigada.